Turma, foi uma semana bem difícil, como normalmente é, perto das minhas férias. Esse é o último domingo que eu prego e vocês terão o privilégio de ouvir pregadores da igreja nos próximos 4 finais de semana. E eu não estarei aqui com vocês por 4 domingos. Então hoje, mesmo com a semana difícil, eu cheguei a pensar em mudar o texto de hoje, trabalhar um texto sobre ataques do diabo. Mas como eu entendo biblicamente que a forma de lidar com o diabo é com resistência, não há resistência maior do que continuar na mesma toada que a gente está vindo para terminar hoje o capítulo 20 de Atos, que é um dos temas que nós estamos lidando nesse ano. E o tema de hoje é bem interessante, é um tema de adultos, né? É o pastor e o dinheiro. E é interessante que a gente pensa em dinheiro muitas e muitas vezes como um assunto dessa vida, um assunto mundano, um assunto que talvez não tenha nem que ver muito com o que a gente faz aqui na igreja, como se houvesse, né, temas espirituais, temas não espirituais, mas nas escrituras não é assim. E o trato com dinheiro é algo profundamente espiritual. Dinheiro aparece muito na Escritura, aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento, aparece na teologia de Jesus, na teologia dos apóstolos, aparece em alguns profetas, muita coisa sobre sustento, dinheiro, pobreza, riqueza nos profetas. Enfim, então as Escrituras falam muito de dinheiro. De um lado falam do perigo do dinheiro. Falam, por exemplo, que o dinheiro pode se tornar uma espécie de religião concorrente, porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Escrituras, na questão dos perigos, falam das armadilhas daqueles que querem ficar ricos. 1 Timóteo 6,9 diz que aqueles que querem ficar ricos caem em armadilhas e tentações. Fala ainda do perigo do amor ao dinheiro e traz também um jovem que era rico e que abandonou Jesus, ou não seguiu Jesus, na verdade, por causa de dinheiro. Se fala dos perigos, fala também do bom uso do dinheiro, fala que o dinheiro desse mundo, Lucas 16, deve ser usado para a gente angariar amigos que nos recebam nas moradas eternas, é investir dinheiro para fazer amizade. Fala dos ricos, a 1 Timóteo 6,18, contribuírem com generosidade, especialmente falando dos necessitados. A Escritura fala, por exemplo, de pão, fala de sustento, fala para o pastor de duplos honorários. E hoje nós vamos trabalhar nas Escrituras, não o uso do dinheiro pelos irmãos, mas como que é o trato com dinheiro dos pastores. Abra comigo Atos capítulo 20, versículos 17 a 38, nós não vamos lidar com o discurso que nós temos trabalhado aqui, mas é a última vez que eu vou ler o discurso todo para entender, para os irmãos entenderem que mesmo nas últimas palavras do apóstolo, ele trabalha a questão como dinheiro, as últimas palavras dele para pastores, ele faz questão de mencionar o tema de dinheiro. Atos capítulo 20, versículos 17 em diante, não vai ser projetado, abre aí na sua Bíblia, por favor. Diz assim, de Mileto, Atos 20, 17. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como eu vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou,
de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois eu não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, e com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Tudo isso que eu li, nós já trabalhamos aqui, e agora é o texto de hoje. Veja comigo, versículo 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. E em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com eles e orou, e todos choraram muito, e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio. Versículos 33 a 35, o apóstolo Paulo trabalha com questões de sustento. Muito do que se discute na natureza do ministério tem que ver com questões espirituais, de ensino, mas é necessário eventualmente trabalhar também quais são as atitudes que se deve ter com respeito a finanças. E Paulo vai trabalhar com gente aqui, atitudes que ele teve, mas que são atitudes que ele gostaria que aqueles pastores reproduzissem. Veja comigo, versículo 34 que diz assim: vocês mesmos sabem. Então veja, no versículo 34 ele diz: isso que eu vou falar para vocês sobre meu trato com o dinheiro, vocês viram. Qual que é a ideia? Eu fui exemplo. E depois no versículo 35 ele menciona: em tudo o que fiz, mostrei-lhes. Ou seja, ele foi um exemplo para ser reproduzido por pastores. E eu quero trabalhar com vocês esse texto, 3 atitudes bem interessantes que o apóstolo Paulo teve com dinheiro, que ele espera que pastores tenham ou que pelo menos considerem ter numa delas, ok? E a primeira atitude está no versículo 33. Versículo 33, muito simples, diz assim: eu não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. E a primeira atitude que Paulo teve, que ele quer que os pastores tenham, é essa daqui: uma atitude de abnegação. Eu pensei muito em que palavra usar. Eu procurei no dicionário de antônimos, eu sempre faço isso na internet, e qual que é o antônimo de ganância? Apareceu coisa como desambição, mas como eu queria fazer tudo com uma letra só, apareceu também abnegação, a ideia de não ser ganancioso. O apóstolo Paulo ele abre com os irmãos aqui algo que é de dentro dele, que a gente não saberia se ele não falasse. Ele diz: eu não cobicei. Cobiça é uma coisa que a gente não vê. Os irmãos, nós lutamos eventualmente numa área ou outra com inveja, com desejos, com vontades, com cobiça, mas ninguém vê. Ninguém vê. O pessoal às vezes está olhando assim, né? Você está olhando alguém, está olhando uma situação, está olhando um bem e está lá desejando no seu coração e alguém fala: nossa, que olhar de amor que você tem, né? Mas é um apego, eventualmente, e ninguém percebe. Então Paulo, ele abre o coração dele e fala assim: do que há dentro de mim, eu não cobicei. Eu não tive o desejo de ter aquilo que era de vocês. Nem prata, nem ouro e nem roupas. E esse é o exemplo primeiro do apóstolo Paulo aos pastores. Uma atitude de desambição. Uma atitude de não desejar
o que outras pessoas têm. Observe, turma, pastor é gente normal. Tem as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desejos. Mas se existe algo com respeito a critérios para o ministério pastoral que tem que ser levado em conta, é a questão de quanto que um pastor se relaciona com uma igreja pensando em obter algum tipo de vantagem ou desejando aquilo que a igreja tem. O que eu penso, turma, tendo já me converti com 15 anos, já são então 33 anos de vida em igreja, né, e 24 anos no ministério, 10 anos no ministério pastoral, tendo visto muita coisa, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: normalmente as igrejas ficam de olho na vida moral de um pastor. Se eu digo para vocês, pastor fulano caiu, o que todo mundo pensa? O que todo mundo pensa? Adultério, pá! Ok? Essa é o que... E com seriedade, com razão. Vida moral é importante, ok? Deslizes morais são graves, sempre são graves. Mas o que eu tenho visto nessas andanças aqui e ali é que além das ordens morais, há requisitos na questão de ganância para o pastorado e o problema é que as pessoas não se importam com isso. Há pastores que têm sido extremamente gananciosos, não são transparentes no uso do dinheiro, estão na igreja para obter lucro e ninguém faz nada. Mas observe requisitos para o pastorado. Eu quero ler aqui com vocês 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, falando de requisitos para o pastorado 2 e 3, diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, área moral, grosso modo, não mulherengo, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Literalmente está escrito aqui, aquele que não ama o dinheiro. É requisito pastoral, tanto quanto na vida moral e familiar e de caráter, o pastor não ser alguém apegado a dinheiro. É a mesma ordem repetida com palavras diferentes em Tito capítulo 1, versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto, ou na Ara está escrito assim, não cobiçoso de torpe ganância. Pastor não pode querer dinheiro, seja por meios lícitos, seja por meios ilícitos. Mas se existe uma área que as igrejas têm grande tolerância com pastores, é pastores que estão no ministério, com o famoso olho gordo, né? Olha para o rebanho, olha para as ovelhas e não vê gente, vê cifrões, vê o que a pessoa tem, vê o que ela pode contribuir. E Paulo diz, eu, apóstolo, não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupas. A questão de roupas aqui não quer dizer que ele olhar alguém estiloso, tipo o Kevin, assim. Falar, eu quero um dia ter um guarda-roupa igual do Kevin. Aqui a ideia é que roupa é algo de valor, ok? Algo de valor. Como seria uma roupa de grife hoje. Turma, pensa comigo os pastores bons e não bons que você conheceu. Tem pastor que chega alguém com dinheiro na igreja, o trato é diferenciado. Eu me lembro de um determinado pastor, e ele, há muitos anos atrás, já é falecido esse pastor, ele foi dar uma palestra no Palavra da Vida, e lá numa conferência ele foi chamado, e quando eu ouvi a palestra, eu falei, nossa, isso vai ser um escândalo, porque ele dizia o seguinte, olha o que ele dizia, talvez alguns de vocês vão saber quem é. A igreja tem que ser estabelecida para gente rica. E depois que a igreja de rico está estabelecida, é uma igreja de um bairro bem rico lá em São Paulo, aí você pode alcançar o pobre.
Mas igreja é para gente rica. Eu saí daquela palestra, eu falei, nossa, isso vai ser um escândalo. Sabe o que aconteceu no seminário depois que ele deu essa palestra? Absolutamente nada. Nada, nada. Inclusive tem várias igrejas, talvez até na nossa cidade, que usam aquela filosofia de ministério. Igreja para gente rica e para o pobre eu faço alguma iniciativa porque eu tenho recursos. Isso é assustador. Isso é assustador. Olhando o texto bíblico, isso é assustador. Outros pastores amaciando o discurso porque pode ofender algumas pessoas. Conheci gente que vendeu o espaço de ensino na igreja por dinheiro, por alguns milhares de reais por mês. Outros que usaram a máquina da igreja para obter bastante vantagem. E eu vou falar para vocês, no meio tradicional, igrejas não pentecostais, isso acontece. No meio pentecostal carismático, acontece bastante. No meio neopentecostal, essa é a regra. No meio tradicional, pastores eventualmente são gananciosos. No meio pentecostal e carismático, muitos são. E no meio neopentecostal, eu vou falar. Todos são. Porque em vez das pessoas nutrirem o rebanho com a palavra de Deus, elas usam o rebanho para nutrirem ou alimentarem os seus bolsos. Sabe aquele cara, já viram um vídeo, não sei se já aconteceu com você, que entra o ladrão no ônibus com um saco de lixo e vai recolhendo o celular de todo mundo? Já viram isso? Já aconteceu com alguém aqui, não? Ou você já foi o ladrão também? Não. É melhor perguntar. Às vezes me parece que o pastor ele faz isso com a congregação. Ele pega um saco de lixo e fala, ó, vamos lá. Vamos enchendo aqui, dá o que você tem. E eu penso assim, será que a turma não percebe? Será que a turma não percebe que tem gente assim, às vezes vai fazer anúncio da igreja, 50 mil, 80 mil, 100 mil, pedindo para a congregação? Turma, não há nada de errado da igreja ter seus projetos financeiros, mas não é assim que a coisa funciona. Eu vou compartilhar um pouquinho como que eu penso na minha vida, na nossa vida lá em casa. A gente tem várias tentações pessoais, eu tenho várias. Eu tenho dito que dinheiro não é uma delas, mas eu estou consciente de que se um dia faltar, pode se tornar, ok? Mas, por exemplo, essa questão de cobiçar bens de irmãos e tudo mais. Eu tenho uma coisa, assim, a gente tem lá em casa uma coisa nossa lá, a gente não se importa muito com carro. Por isso que o meu tá meio sujo, né? Mas nisso sim. Nisso talvez tinha que lavar mais. Mas assim, para mim carro, vou falar. Para mim carro é um pedaço de metal, com borracha e plástico. E é isso. Ele é bom quando ele te faz aquilo que ele se propõe a fazer, que é te levar de um lugar para outro e, se possível, com algum conforto. Então, quando eu vejo os irmãos trocando de carro, sabe o que eu penso? Pega um carrão, sabe o que eu penso? Cara, que legal. Porque eu não me importo. A gente põe apelido nos nossos carros, né? Vocês sabem, né? Nós tivemos o Celtinha, quando a Aninha era bebê. Do Celtinha veio o Corsinha. O Corsinha, que recebeu o apelido que as crianças deram, eu não sei porquê. Era B-Corsia. Esse é o apelido que as crianças deram para o nosso... Tivemos o Del Rey. Você lembra do Del Rey? Quem lembra do nosso Del Rey? Cara, carrão, hein? Carrão. Todo amassado atrás, né? Nós tivemos um Clio, extremamente confortável, mas antigão. E agora nós temos o famoso Seninha, né? O nosso Gran Siena. Tá bom, e aí eu vejo os irmãos com carros novos, e eu acho super legal. Kevin foi lá em casa no Homiléticos recentemente o Maurício está se recuperando, galera, peraí. Pega leve, né? E aí ele estava com, como chama o seu carro, Kevin? T-Cross, uau. Não é um T-Cross, é um T-Cross, né? E eu acho mó legal o carro do Kevin, e por algum motivo, né? Tem irmãos que tem outros carros, tal, mas eu acho legal o carro dele. Falou, Kevinho,
já era meia-noite e meia no condomínio, falei, Kevinho, vamos nossa, que legal, vamos, um dia eu vou ter um carro igual o seu, brincando com ele. Pastor, quer dar uma volta? Meia-noite e meia entra eu, a Ana e o João, a Dani já estava dormindo. E fomos dar uma volta, dar um rolê no PV com o carrinho do Kevin lá. E no outro dia ele foi lá em casa, a gente foi bater papo, foi conversar, e aí ele falou, a gente tinha que levar um negócio de fogo lá para casa de uma pessoa no condomínio. Eu falei, ô Kevin, acho que cabe no seu carro. E aí, pastor, quer dirigir? Aí dirigi lá. O carrinho dele ali, super legal. Ó, fico feliz. Quando os irmãos, vejo que algum irmão que ainda não tem casa própria, adquire sua casa própria, cara, é tão legal. Eu sempre aconselho, faz isso. Nós fizemos. E estamos construindo aos poucos, estamos aumentando a casa aos poucos. Porque pastor, desculpa, é assim, turma. Tem que se alegrar com os irmãos. Tem pastor que olha os irmãos prosperando, vão lá na lista e falam, nossa, esse irmão aqui, né? Só para fechar a questão do carro, tem um carro que eu gostaria de ter. Eu queria ter um Jeep, né? Eu acho mó legal o Jeep, aqueles Toyotão antigo, sabe? Eu gosto pra caramba. Quem sabe um dia. Mas se não tiver, tá tudo bem. Mas essa ideia de... É bom ver a igreja prosperar. Faz parte da vida, que legal. Que legal. Fico genuinamente feliz pelos irmãos nessa área. Turma, o último lugar, o último dessa terra que uma pessoa deveria pensar em enriquecer seria o púlpito. É o último lugar. Não estou dizendo que o pastor não deve receber um bom salário, deve. É obrigação da congregação. Okay? A gente vai ver daqui a pouquinho o segundo ponto, que tem algumas questões aí. Mas o último... Eu sei de pastores que ganham 50 mil reais, 60 mil reais. E outros que nem contam na casa das dezenas, contam na casa das centenas de milhares. Ou, pior, dos milhões. O último lugar que um pastor deveria enriquecer seria atrás de um púlpito. O último lugar. Porque como apóstolo e depois como pastor, no caso de Paulo, falando aos pastores, ele vai dizer que a primeira atitude que um pastor deve ter com dinheiro na igreja é de abnegação, de desambição. A gente não trabalha por dinheiro. E por isso talvez que pastor é um bicho marrento. Porque não é por dinheiro que eu estou aqui. Se fosse por dinheiro eu não estava aqui. Vou ameaçar você com dinheiro, cuidado, não é uma coisa que me ameaça. Pode me ameaçar com outras coisas, que podem doer. Essa não. Porque eu não estou aqui por dinheiro. E pastor não deve estar atrás de um púlpito por dinheiro. Não cobicei nem prata nem ouro, e nem as roupas de ninguém, falando de uma atitude de abnegação. E há uma segunda atitude, que eu diria no mínimo desejável. Ok? No mínimo desejável para um pastor, e talvez vá te surpreender aqui. E eu vou colocar para você em quais contextos isso se aplica. Versículo 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Segunda atitude que se espera do pastor, e aqui nós temos que ter cuidado, porque não é toda hora, nem para Paulo foi, mas que nós podemos esperar que compõe o ministério, é a atitude da autossustentabilidade, e eu vou falar, na medida do possível. Na medida do possível. Diz assim o texto, ali, olha lá, minhas mãos supriram essas necessidades. Paulo não tinha problema nenhum de fazer jornada dupla, nenhum. Paulo não tinha problema nenhum de trabalhar para o seu próprio sustento. Facilitava muito o fato dele ser solteiro, porque o solteiro não tem que estar com uma família, ok? Mas se ele pensava assim, está sem sustento, eu trabalho. Ou como é o caso aqui da igreja de Éfeso, da igreja de Corinto e da igreja de Tessalônica, que eu vou ler já, quando Paulo, por algum motivo de ministério, ele não queria que aqueles irmãos o sustentassem, para ele ter autonomia para falar o que ele quisesse, ele falava, eu não quero receber sustento de vocês. Eu recebo de outros, mas não recebo de vocês. Interessante que Paulo ele escolhe. Veja, as igrejas têm biblicamente a obrigação de sustentar os seus pastores e pregadores. Tem.
Mas o pastor tem o direito de dizer, eu não quero. Não quero. De vocês eu não... Tenho o direito de dizer assim, de vocês eu não quero. Eu vou receber sustento de outra igreja, mas de vocês eu não quero. Alguns textos interessantes. Paulo trabalhou em 3 cidades que a gente sabe. Cidade de Corinto, cidade de Tessalônica e cidade de Éfeso. São as 3 cidades que ele trabalhou para se sustentar. Tessalônica, ele diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 2,9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Paulo e sua equipe trabalharam em Tessalônica. Por quê? Porque eles entenderam que para aquela igreja eles seriam pesados e eles entenderam que para aquela igreja era um excelente exemplo trabalhar. Especialmente uma igreja que tinha muita gente ociosa. Paulo trabalha também em Corinto. Atos capítulo 18, versículo 3 diz assim: E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com Priscila e Áquila, pois eram fabricantes de tendas. Paulo trabalhou em Corinto. E quando ele não precisa mais trabalhar, ele vive de sustento. Segundo aos Coríntios 11:8 diz assim: Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los, coríntios. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Olha que interessante, em Corinto, ele vai dizer, eu tinha direito de receber, mas eu não quis, para não ser pesado, e ele vai ter um motivo com os coríntios também, para não ser acusado de nada. Ele recebe sustento da igreja dos filipenses. A igreja de Filipos sustenta Paulo para ele pregar aos coríntios, porque ele não quer receber sustento daquela igreja. O que eu estou dizendo para vocês? Não é errado um líder, um apóstolo no caso aqui, ou um pastor receber sustento da igreja. Mas o pastor tem que considerar que, eventualmente, de acordo com a situação da igreja local, talvez seja de bom tom, seja necessário ou seja desejável ele se tornar autossustentável. Eu tenho dito para os meus alunos que vão ser pastores o seguinte: você tem que considerar que no seu ministério vai ter momentos em que talvez você precise trabalhar secularmente. É por isso que eu não envio ninguém para o seminário sem ter uma profissão. Não envio. Por quê? Porque compõe o ministério, eventualmente, eu ter que deixar algumas atividades e me sustentar lá fora. E para se sustentar lá fora não dá para sustentar como pastor. Não dá. Chega lá numa empresa e fala assim, o quê? Sou pastor. Tá, mas fala, o que você faz mesmo? Não? E acontece isso. Se ele precisa de sustento, trabalha. Às vezes a igreja não consegue sustentar um pastor, está em um momento de implantação, está no momento que ela não quer sustentar. Tem igreja que é imatura, turma. Não sustenta, não tem essa visão. E isso vai deixar a igreja? Vai ensinar a igreja, e até a igreja aprender, vai trabalhando. Eu sempre brinco aqui com o Kevin. Já brinquei com o Flávio e talvez outros aqui. Se eu precisar de sustento, eu vou bater na empresa deles lá. Já puxo o ferro de graça lá no Glaucio, puxo o ferro lá para o Flávio. Vai lá, pastor, carrega aí. Sim, senhor. Mas lá no domingo, eu sou o chefe. Como é na academia. Quando a gente morou na África, lutamos muito com sustento. E surgiu uma oportunidade de a gente ir para um outro país. E um amigo nosso, ele era presidente de uma empresa, e ele falou, Pedro, se você for para esse país, eu acho que eu consigo um trabalho para você lá. Falei, cara, seria ótimo para conhecer a cultura, para conhecer pessoas. E eu levei para o nosso chefe na missão a ideia. Eu falei, olha, a gente pode ir para esse outro lugar e eu vou trabalhar lá. E ele me disse assim, não, você não pode trabalhar. Eu falei, por que não? Ele falou, porque a gente vive pela fé. Eu falei, o quê? Como que é? A gente aqui vive pela fé. Primeiro, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé,
a última aplicação que, assim, que seria errada, a primeira que seria errada, a última que seria usada seria sustento. Está falando ali de vida espiritual. Romanos 1,17, uma citação do Antigo Testamento. Segundo, é o missionário que vive pela fé ou é o todo crente? Todo crente que trabalha também vive... o que nós fizemos? Saímos da missão. Como assim não posso trabalhar? Quem disse isso? Os irmãos sabem que, alguns anos atrás, nós tivemos a famosíssima London Papelaria. Lembra? Quem já foi na London Papelaria? Posso falar? Porque agora não... clientes aí, VIP, né? Era bonitinha a loja, né? Herdamos até algumas coisas aqui da loja. Vocês sabem o motivo real, não? Talvez eu não tenha contado para todos, para alguns eu já contei. Nós vivíamos momentos de tensões com a igreja mãe. E eu tenho essa percepção de que nessas tensões as coisas podiam dar ruim. E eu falei, puxa vida, eu tenho família e tem coisas que eu preciso falar e fazer e decisões que eu quero tomar e não quero ter que pensar na hora de falar, puxa, vou falar bonitinho, vou tratar essa questão porque eu vou perder meu emprego ou o meu sustento, na verdade, emprego, sustento. Embora não houvesse do lado de lá autoridade para me tirar, mas podiam tentar. Porque a autoridade foi concedida da igreja, não é de uma igreja mãe, ok? O que eu pensei? Vou me autossustentar. Porque se precisar tomar determinadas posições, as quais eu tomei, e se me ameaçarem com o sustento, eu tenho como dizer, pode fazer o que você quiser. E de fato, me deu muita tranquilidade quando eu precisei, muita tranquilidade. E falo isso porque eu tenho apoio bíblico de que em algumas circunstâncias você trabalha para que aquelas pessoas que te sustentam, como os coríntios aqui, não tenham vantagem sobre você. Sem problema nenhum. É uma estratégia biblicamente aceita. Inclusive, aproveitei para dar um exemplo para os irmãos de como usar o trabalho como fonte de evangelismo. E muita coisa interessante aconteceu naquela loja, embora também tenha dado bastante trabalho. E depois que tudo isso passou, a loja já não estava lucrativa e foi ótimo ter fechado. Mas, turma, há vários versículos que tratam que a igreja deveria sustentar um pastor, mas que não proíbem o pastor de ter o seu sustento. E eu vou ser sincero para vocês, eu tenho meus projetinhos, ainda tenho meus projetinhos. Alguns, dependendo da época, quando eu estou mais tranquilo, eu levo à frente. Outros seguram um pouquinho para fazer uma fontinha de renda aqui, outra ali. Eventualmente dou minhas aulinhas, eventualmente tenho pensando algum negócio com internet. E vou pensando por vários motivos, para não ser pesado para a igreja, para a gente poder ter alguma tranquilidade, algumas coisas, para ser um bom exemplo para os irmãos, para aproveitar boas oportunidades, os dons, talentos e visões que Deus deu. Porque o princípio da autossustentabilidade, ele é real. O ministério não é só uma via de mão única, eventualmente a gente precisa fazer outras coisas para atuar melhor na igreja. E esse é o segundo princípio. A segunda atitude que um pastor deve sempre considerar como real, a atitude da autossustentabilidade. E o texto termina com uma última atitude, e essa é muito interessante. Versículo 35. Em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando das palavras do próprio Senhor, que disse, Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Deixa eu só aproveitar aqui, eu quero só fazer uma pesquisa aqui na minha versão aqui. Turma, a última atitude que um pastor deveria ter é uma atitude de assistência. E no caso aqui, para deixar claro o que eu estou dizendo com assistência, eu coloquei assistência social. Pastor, ele não deve cobiçar o bem dos irmãos, os bens dos irmãos,
Pastor não deveria só pensar que o sustento que vem da igreja é tudo que pode acontecer. A autossustentabilidade está sempre na pauta. Mas o pastor deve ser aquele, talvez a primeira pessoa na congregação, que de alguma forma se compadece em ajudar pessoas que realmente precisam. As escrituras, turma, mencionam muito a questão dos pobres. Eu estou tentando localizar aqui, talvez você possa me ajudar, né? Mas há vários textos no Novo Testamento, aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 10, que diz que quando Paulo encontra os apóstolos, e os apóstolos percebem que Paulo tinha se convertido, e fala que ele vai pregar aos gentios, no Gálatas 2,10 diz assim: os apóstolos somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A palavra que é usada aqui, palavra fraco, significa frágil ou pessoa carente, e não é emocionalmente. É gente que não tem, por algum motivo, condições temporárias, que seja ou não, de se sustentar. Gente que tem dificuldade de sobreviver. Todos nós corremos o risco de ficar desempregados em algum momento, de ficar sem trabalho, de passar por uma atitude, uma situação de saúde, uma situação... E todos nós estamos sujeitos a isso. E o pastor tem que ser aquele que dá um exemplo de preocupação com pessoas assim. Ele é aquele que... veja, eu não estou dizendo gente folgada que não trabalha por preguiça. Estou dizendo gente que tem reais necessidades numa igreja. Não é muito o perfil da nossa igreja, mas eventualmente acontece. E Paulo diz que esse olhar com o necessitado compõe um dos objetivos do trabalho extra. Observe o seguinte. Paulo devia ser alguém muito competente. Versículo 34. Vocês sabem que as minhas mãos supriram as minhas necessidades. Mas as mãos dele supriram as necessidades de quem? De meus companheiros. E, mediante trabalho árduo, ajudando os fracos. Paulo, provavelmente, sustentou a si mesmo, sustentou os seus companheiros e ainda assim ajudou os necessitados. E ele fundamenta essa ajuda com uma frase que é muito interessante, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Eu tenho um desafio para você. Procura onde Jesus falou essa frase nos evangelhos. Procura aí. Onde está? Vê na sua Bíblia. Vê se tem nota de rodapé. Vê. Onde está essa frase de Jesus? Está aí, não? Está escrito alguma coisa dessa frase de Jesus? Está escrita na sua, Júlio? Só no seu coração, que você nem abriu o texto. Você confia em mim. Tá Isso. Diz alguma coisa aí na sua, Paulinho? A maior felicidade em dar do que em receber. Diz onde está a referência que Jesus disse isso? Boa resposta. Por que Não é uma revelação dos evangelhos. Só aparece aqui essa frase. Jesus deve ter dito isso pessoalmente para o apóstolo Paulo, ao aparecer para ele no deserto e treiná-lo para o ministério. Jesus deve ter dito assim, talvez caminhando ali: Paulo, lembre-se, há mais felicidade em dar do que em receber. Ou Paulo soube através de alguma testemunha ocular, mas ele atribui essa frase a Jesus, que não está revelada nos evangelhos. E é uma frase tão interessante, mostra que a generosidade na assistência traz mais satisfação e alegria do que ser o alvo das ofertas. Tendo estado no ministério tantos anos, nós já recebemos muita oferta. Todo mês a gente recebe oferta. Essa é a realidade. Muitas ofertas. Mas é tão legal ter a satisfação de ajudar, às vezes, irmãos, pessoas, organizações que precisam. E é interessante que, veja, não é errado, nem é constrangedor receber. Pessoas que não estão no ministério, eventualmente vão pregar em algum lugar, e alguém coloca uma oferta no bolso, e a pessoa fica constrangida. Puxa, eu tenho meu sustento, eu não quero e tal.
Não precisa ficar constrangido. Jesus não está dizendo que é errado receber. Ele está dizendo que os dois são bons. Mas se eu dizer qual que é o melhor, é dar a oferta. É sustentar. É cuidar. O máximo, quando a gente tem bens a ponto de poder contribuir, que não usa muito não, a Bíblia fala que quem tem 2 túnicas, compartilhe com quem não tem nenhuma. É suficiente, mas essa ideia de que eu estou sendo tão abençoado que eu consigo repartir do que eu tenho com outros, eu acho fantástica. Vocês já foram em casamento que tem aquela pirâmide de taças? Já foram ou não? Sabe como que é, né? Você chega lá no casamento, tem várias taças embaixo, aí um pouquinho menos de taças em cima das de baixo, terceiro nível com algumas, até que chega a primeira. Já viram isso? Como que você enche todas essas taças? Como que é? Você pega lá champanhe, o suco, né? E coloca ali e vai enchendo a primeira, e da primeira transborda e enche todas. Já viram isso? Turma, é isso que é a bênção. Quando Deus derrama sobre nós as suas bênçãos materiais e eu começo a multiplicar isso, observa a generosidade que é de uma tacinha, todo mundo bebe. E é bonito demais ser essa primeira taça que recebe direto do Senhor e é esse veículo de ajudar, especialmente aqueles que precisam. Cuidar de pessoas fracas e necessitadas e pobres não é uma opção no Novo Testamento e vou falar para vocês, não é coisa de comunista não, é coisa bíblica mesmo. Cuidar de quem precisa. Hoje a turma que faz classe de novos membros, vocês que estão nessa classe agora, vai chegar o dia, vai chegar. Já chegou, né? Eu vou contar agora. Eu sempre falo o seguinte, você vai entrar numa igreja, se você entrar, claro, nunca se sabe, né? Você vai entrar na igreja. Você tem a responsabilidade de contribuir. Com quanto? Quanto você colocar no seu coração. Mas todo mundo hoje que entra na nossa igreja ouve o pastor da igreja falar, você tem a responsabilidade, é sua obrigação contribuir. Quanto? Eu sou um daqueles que não acho que existe dízimo no Novo Testamento. Pode ser mais, vou falar, pode ser até menos. Desde que seja com generosidade. Vou cobrar os irmãos? Não, não vou. Fique tranquilo, não vou cobrar. É uma relação muito vertical da contribuição. Sou eu e o meu Deus. Nem uma mão deveria saber o que a outra faz. Mas que é uma responsabilidade E não só contribuir daqui para cá, é contribuir daqui para lá. Ajudando os necessitados. E mais, segundo esse texto, é contribuir daqui para lá. De um pastor para aqueles que precisam de ajuda. E esse é o trato do pastor com dinheiro, tudo com A. É um trato de abnegação. Ele não deve cobiçar o que os irmãos têm. Deve desejar a autossustentabilidade sempre que necessário, sempre que achar que é o melhor caminho, sempre que possível. E é um caminho também de assistência social. Turma, uma das áreas que nós queremos avaliar na nossa igreja hoje, para candidatos ao ministério, tem que ver com esses 3 As. Como esse indivíduo lida com dinheiro. No último discurso que Paulo teria com pastores, de tantas coisas que ele podia falar, ele falou de uma avaliação do seu ministério, depois das suas expectativas de futuro, prisões, depois aquelas orientações aos pastores, de tudo que ele podia falar na última vez. Ele gastou 3 versículos falando do pastor e do dinheiro. É uma das áreas que todo candidato ao ministério pastoral precisa ser experimentado e testado. O que eu tenho no texto de hoje é isso, mas eu quero terminar com o finzinho do discurso, porque eu pensei em fazer mais um sermão, vocês já vão ver os pontos aí. Mas o discurso de Paulo não termina aí, falando de dinheiro. O discurso termina, então eu vou gastar mais 5 minutos, prometo que não vai ser mais do que isso, falando sobre como que Paulo termina o discurso depois de ter falado dos 3 As do dinheiro, da abnegação, autossustentabilidade e assistência social. E os últimos 3 versículos dizem assim:
Tendo dito isso, então ele termina falando de sustento. Ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. E o que mais nos entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então acompanharam até o navio. Eu só quero trabalhar então para dizer que nós lidamos com todos os versículos da passagem. Quais são aqui os elementos que compõem a despedida de Paulo? O primeiro elemento está aqui, a oração. A oração. Turma, se há uma marca de crente em qualquer reunião, é oração. Pode ser visita, encontro, aniversário, casamento, enterro, alimento, passeio, assembleia, aniversário. Se existe uma marca que todo crente deveria ter, é um momento que seja um momentinho de oração. Muita coisa tem acontecido nessas pequenas orações. Todo aquele nosso ministério lá no aeroporto de 5 anos. 5 anos evangelizando. Milhares de Bíblias distribuídas ali. Começou com um irmão orando antes da refeição. E aqui, quando Paulo vai embora, o que eles fazem? O que ele pode fazer? O que crente faz? Eles oram. Segundo elemento que compõe a despedida aqui, falando, isso teria virado um sermão, mas eu quero terminar o capítulo. Segundo elemento, todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam, são as manifestações de afeto no povo de Deus. E são manifestações de afeto que abraçavam e beijavam sem nenhuma conotação sexual. O povo de Deus é um povo afetuoso. Igreja é lugar de afeto, é lugar de companheirismo, de abraço. Para vocês terem uma ideia, uma das ordens mais repetidas no Novo Testamento quanto à igreja é: cumprimentem uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo? Aqui, ó, se for paulista, se for carioca, certo? E se quiser casar? Esse já não é tão santo, né? Mas observa que o beijinho aqui é santo. Santo. Para não falar do Kevin hoje, eu nunca me esqueço. Cadê o Maurício? Ali atrás. Do dia que o Cassiano foi fazer uma homenagem ao Maurício. O Maurício é conhecido em termos culinários pelo quê? Paçoquinha, paçoquinha. Tudo que tem paçoquinha na igreja foi o Maurício que trouxe. E o Cassiano, num dia de forma muito especial, eu estava presente nesse dia, eu testemunhei, ele pegou uma paçoquinha quadradinha e entregou para o Maurício. Agora o Maurício domina o universo das paçoquinhas. Quando ele recebeu a paçoquinha, a embalagem amarelinha, ele falou: é uma paçoquinha, vamos ler o recadinho. O Cassiano, na sua ingenuidade, entregou uma paçoquinha com um recadinho para o Maurício. E o recadinho dizia: receba os meus beijinhos. Maurício leu, e a cena foi o Maurício correndo atrás do Cassiano para cumprir. Eu exagerei alguma coisa, mas foi isso. Biblicamente, o Maurício está correto. E o Cassiano também. Porque as manifestações de afeto no povo de Deus são reais. Os irmãos sabem, eu tenho protocolo de cumprimentar as moças de longe, protocolo pastoral de proteção, não que haja qualquer problema com as irmãs da igreja, mas é algo que eu aprendi que é melhor. Me protege todo mundo, mas eventualmente eu não resisto. Minha irmã, e a gente dá um abraço, e não tem problema nenhum também, porque são essas manifestações de afeto sem nenhuma conotação, e é mais de muito carinho que nós temos uns pelos outros, e eles têm com o apóstolo Paulo aqui também. Mas o texto menciona um último elemento da despedida, e sendo bem português aqui, então primeiro foi a oração, depois manifestações de afeto, e o que mais os entristeceu foi que nunca mais veriam a sua face. E o último elemento aqui da despedida é a palavra saudade. Turma, conviver com o povo de Deus em harmonia não é algo pequeno. Ter uma igreja em que
os irmãos têm tanta alegria, jogam futebol na laje, como aconteceu ontem. 20 caras jogando futebol na piscina ali, na piscininha. E saiu todo mundo rindo. E de vez em quando a gente tem esses momentos como igreja. Por que eu estou dizendo isso, turma? Aproveita. Sabe por que aproveita? Vai passar. Talvez em algum momento aqui, alguma pessoa querida já não esteja mais. Talvez Deus vai levar os nossos jovens e adolescentes para o outro lado do mundo. Ou muitos, como nós cantamos na música, vão atravessar o rio. E esse momento da igreja, ele vai passar. E quando passar, a gente vai chorar, porque, vamos ser sinceros, tem momentos na nossa igreja que são tão especiais. São tão especiais. Vamos curtir esse tempo. Porque a saudade compõe despedidas. As despedidas acontecerão, um dia vai ser meu último sermão aqui. E pode ser hoje, por que não? Então nós temos que aproveitar esse tempo, porque compõe a despedida essa tristeza de nunca mais se ver nesta vida. É uma despedida temporária. Paulo morreu, esses homens também. 20, 30 anos depois, estavam todos juntos na eternidade. Mas aqueles 20, 30 anos menos, sem um ver o outro, isso dói. E esse é o último elemento do texto aqui, essa saudade. Nós vimos então o trato de um pastor com dinheiro, de abnegação, autossustentabilidade e de assistência. E vimos que o texto termina também com oração, com afeto e com saudade. É isso que eu tinha para vocês nesse capítulo, mexeu profundamente comigo, espero que tenha mexido com vocês também. E aproveite hoje para dar um abraço ao seu irmão e a gente se vê semana que vem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto, despedida do apóstolo Paulo, dos pastores, irmãos com quem ele trabalhou tão intensamente por no mínimo 3 anos, diariamente convivendo com eles, lutando ombro a ombro, lado a lado em favor do Evangelho. Obrigado porque Paulo foi um homem extremamente ético e correto no trato com o dinheiro, sendo abnegado, não tendo ambição, também trabalhando para dar o exemplo, para suprir suas necessidades. E alguém também que ensinou como contribuir com aqueles que precisam. Obrigado pela vida dele, mas obrigado também porque foi uma despedida tão relevante, que mostra para a gente como é o trato na igreja, com oração, um trato com afeto e um trato também que traz eventualmente saudade dos bons momentos que o Senhor nos propicia. Muito obrigado por esse texto. Te peço que o Senhor fique com a igreja nas próximas semanas. A igreja é tua e que o Senhor use os irmãos que vão estar aqui para levar o rebanho adiante enquanto eu não puder estar aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.